No coração de Lisboa, sob o sol implacável de um verão escaldante, João apertou o volante do carro com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele havia acabado de ver algo que jamais imaginara: Miguel, o homem por quem ele sacrificara tudo, nos braços de outro, em um café escondido nas ruelas do bairro Alto. O mundo de João desabou em instantes, e ele acelerou pela Avenida da Liberdade, lágrimas borrando a visão, sem saber se o destino era o confronto ou a fuga eterna. João crescera em uma família tradicional de Sintra, onde o pai, um advogado respeitado, e a mãe, devota católica, moldaram sua vida com valores rígidos. Aos 25 anos, ele seguia os passos do pai, trabalhando em um escritório de advocacia no Chiado, defendendo casos de heranças e contratos empresariais. Mas por dentro, João lutava contra um segredo que o consumia desde a adolescência: sua atração por homens. Ele o escondera bem, namorando garotas esporadicamente para manter as aparências, até conhecer Miguel em uma exposição de arte no Lisboa Factory, 2 anos atrás. Miguel, um pintor de 28 anos, livre e desinibido, com raízes em uma família liberal do Porto, representava tudo o que João invejava e temia. Seu amor começou como uma faísca em uma noite chuvosa, quando Miguel o beijou sob um arco-íris formado pela luz dos postes refletida nas poças d'água. Desde então, eles viviam uma vida dupla. João mantinha o relacionamento em segredo, temendo a reação da família e o julgamento da sociedade portuguesa, ainda marcada por tradições conservadoras apesar dos avanços legais no casamento igualitário. Miguel, por outro lado, pressionava por mais abertura. Por que esconder, João? Somos livres para amar, dizia ele, mas João respondia com o pavor de perder tudo: o emprego, a herança familiar, o respeito. A tensão crescia, e agora, aquela cena no café era o estopim. João estacionou o carro abruptamente em frente ao apartamento que dividiam secretamente em Alfama, subiu as escadas correndo e abriu a porta com violência. Miguel não estava lá, mas uma carta sobre a mesa o esperava: preciso de espaço. Vamos conversar amanhã. O coração de João parou. Espaço. Depois de tudo. Ele se jogou no sofá, revivendo memórias. Lembrou-se da primeira vez que confessara seus sentimentos a Miguel, em uma viagem para o Alentejo. Eles caminhavam por vinhedos dourados, e João, após hesitar por horas, disse: eu te amo, mas isso pode me destruir. Miguel rira, puxando-o para um abraço. O amor não destrói, João. Ele liberta. Mas a liberdade tinha um preço. A família de João começara a suspeitar quando ele recusou um noivado arranjado com a filha de um sócio do pai. Você está estranho, filho. Há algo errado? Perguntara o pai em um jantar familiar no Natal passado. João mentira, mas o peso da mentira o corroía. Agora, com a traição de Miguel, ele se sentia traído não só pelo amor, mas pela própria identidade que tentara proteger. Naquela noite, João não dormiu. Caminhou pelas ruas estreitas de Alfama, ouvindo o fado ecoar de um bar próximo, canções de saudade que pareciam narrar sua dor. Ele pensou em confrontar Miguel, em exigir explicações, mas o medo de perder o pouco que restava o paralisava. Pela manhã, o telefone tocou. Era a mãe. João, venha para casa. Seu pai não está bem. O pânico o invadiu. Seria coincidência ou o universo conspirando contra ele? Ele pegou o carro e dirigiu para Sintra, o castelo no horizonte parecendo uma sentinela de seus segredos. Ao chegar, encontrou o pai no hospital, vítima de um infarto leve. Estresse do trabalho, disse o médico, mas João sabia que as brigas familiares recentes contribuíam. Sentado ao lado da cama, o pai o olhou fixamente. Filho, precisamos falar sobre sua vida. Você parece carregando o mundo nas costas. João engoliu em seco. Era o momento. Mas ele recuou. Em vez disso, prometeu ajudar mais no escritório e voltou para Lisboa, determinado a confrontar Miguel. Encontrou-o no ateliê, pintando furiosamente. O que foi aquilo no café? Explodiu João. Miguel parou, pincel na mão. Era só um amigo, João. Você está paranoico por causa do seu segredo. Mas João vira o beijo, o toque íntimo. A discussão escalou, vozes e quando no espaço vazio. Miguel admitiu: sim, eu me encontrei com ele. Porque você me sufoca com seu medo. Eu quero viver abertamente, não me esconder como um criminoso. João sentiu o chão sumir. Ele havia sacrificado sua paz interior por esse amor, e agora era acusado de sufocá-lo. Ele saiu batendo a porta, vagando pela cidade, questionando cada escolha. Dias se passaram em um limbo de dor. João evitou Miguel, focando no trabalho, mas o caso de um cliente, um homem gay lutando pela custódia dos filhos após o divórcio, o abalou. A sociedade ainda julga, mas eu luto pelo que é certo, disse o cliente. João se viu nele, mas o medo o impedia de agir. Em casa,
A mãe ligava diariamente, pressionando por uma visita com uma amiga da família. É hora de pensar em casar, João. A pressão familiar se intensificava, e ele se sentia encurralado. Uma noite, bêbado em um bar no cais do Sodré, ele quase confessou a um estranho, mas parou. O que viria depois? Rejeição. Deserdamento. Ele voltou para o apartamento vazio, chorando pela primeira vez em anos. Finalmente, Miguel apareceu à porta. Vamos conversar de verdade. Eles se sentaram na varanda, o rio Tejo brilhando ao longe. Miguel explicou, aquele homem era do passado. Eu errei, mas é porque sinto que nosso amor é uma prisão para você. João ouviu, coração partido. Ele admitiu seu medo, minha família me mataria se soubesse. Miguel pegou sua mão, então escolha, nós ou o medo. João ficou em silêncio, a decisão pesando como uma âncora. Ele sabia que qualquer escolha custaria caro. João acordou no dia seguinte com a mente turva, o eco da conversa com Miguel ainda ressoando. Ele decidiu dar um tempo, mudando-se temporariamente para um hotel no Rossio. Ali, sozinho, refletiu sobre sua vida dupla, o advogado impecável durante o dia, o amante escondido à noite. A sociedade portuguesa, apesar das leis progressistas, ainda carregava vestígios de preconceito, especialmente em círculos conservadores como o de sua família. Ele lembrou de histórias de amigos que perderam empregos ou foram ostracizados. Vale a pena o risco? Questionava-se. No escritório, um novo caso chegou, defender um jovem acusado de discriminação homofóbica em um bar. Ironicamente, João teve que argumentar contra o preconceito, sentindo hipocrisia em cada palavra. Seu chefe elogiou, você é implacável, João. Mas por dentro, ele se desintegrava. Uma tarde, recebeu uma mensagem de Miguel, sinto sua falta. Vamos tentar. João ignorou, mas o vazio crescia. Ele visitou a mãe em Sintra, onde o ar fresco das montanhas contrastava com sua turbulência interna. Você parece abatido, filho. É uma mulher? Perguntou ela. João riu forçado. Nada disso, mãe. Mas a mentira doía mais que nunca. O pai, recuperado, o chamou para uma conversa no jardim. Estou pensando em aposentadoria. Quero que você assuma o escritório. João viu nisso uma âncora de segurança, mas também uma jaula. E se eu quiser algo diferente, arriscou. O pai franziu a testa, diferente. Nossa família sempre seguiu o caminho certo. O certo ecoou como uma acusação. João voltou para Lisboa, atormentado. Encontrou Miguel em uma galeria de arte, onde ele expunha novas pinturas, abstratas, cheias de cores turbulentas que pareciam refletir seu caos emocional. Essas são sobre nós, disse Miguel baixinho. João tocou uma tela, sentindo a textura como sua própria dor. Eles saíram juntos, caminhando pelo mirador da Senhora do Monte, com vista para a cidade iluminada. Miguel confessou, eu traí porque me sentia sozinho no nosso segredo. Mas eu te amo. João chorou, eu também, mas o preço é alto. Eles se beijaram ali, sob as estrelas, mas João sabia que era temporário. No dia seguinte, uma ligação da irmã o abalou. João, ouvi rumores no escritório. Você está envolvido com alguém inadequado. O pânico o invadiu. Quem sabia? Ele confrontou Miguel, você contou a alguém. Miguel negou, mas a desconfiança cresceu. A tensão explodiu em uma briga feia. João acusou Miguel de imprudência, Miguel rebateu chamando-o de covarde. Você prefere uma vida falsa a mim? João saiu furioso, dirigindo para o litoral de Cascais. Ali, na praia vazia, ele gritou para o mar, librando anos de repressão. Um homem idoso passeando o ouviu, o amor verdadeiro exige coragem, rapaz. João refletiu. De volta, encontrou o apartamento revirado, Miguel havia saído, levando suas coisas. Uma nota, não aguento mais. Adeus. O desespero o consumiu. Ele ligou para o pai, quase confessando, mas desligou. Sem Miguel, João mergulhou no trabalho, mas o vazio o corroía. Um cliente gay, vendo sua angústia, compartilhou, eu perdi tudo quando saí do armário, mas ganhei liberdade. Isso plantou uma semente. Ele pesquisou grupos de apoio em Lisboa, hesitando em entrar. Uma noite, em um evento LGBT no Príncipe Real, ele viu Miguel de longe, rindo com amigos. Ciúme e saudade o atingiram. Ele se aproximou, podemos tentar de novo. Miguel hesitou, só se você se assumir. João prometeu pensar. Mas a família interveio. A mãe marcou um jantar com uma candidata à noiva, filha de amigos. João compareceu, mas sua mente estava em Miguel.
Durante o jantar, ele se sentiu sufocado. Desculpe, mas não posso, disse abruptamente, saindo. A mãe o seguiu. O que é de errado com você? João quase contou, mas recuou mais uma vez. O conflito interno o levava ao limite. Ele começou a terapia secretamente, onde o psicólogo o incentivou. A verdade liberta, mas dói. João sabia, mas o medo de rejeição familiar era paralisante. Semanas depois, Miguel reapareceu com uma proposta. Vamos para o Porto, começar novo. João considerou, mas o pai adoeceu novamente, culpando o estresse familiar. João se sentiu responsável. Ele escolheu ficar, traindo seu coração. Miguel partiu sozinho, deixando João em pedaços. Agora, sozinho, ele questionava, era lealdade ou covardia? A sociedade o julgaria, mas o pior juiz era ele mesmo. João afundou em uma rotina mecânica, atendendo clientes no escritório enquanto seu mundo interior ruía. Sem Miguel, as noites em Lisboa pareciam infinitas, preenchidas por memórias e arrependimentos. Ele via casais gays passeando abertamente no bairro alto e invejava sua liberdade. Por que não eu, pensava. Mas o fantasma da família o assombrava. O pai, melhorando, o pressionava. Assuma o legado, filho. João concordava mecanicamente, mas planejava uma escapada. Ele marcou uma viagem solitária para o Douro, buscando clareza nos vinhedos. Lá, entre as colinas verdes, ele encontrou paz temporária. Caminhando por trilhas, lembrou de Miguel pintando paisagens semelhantes. Uma mensagem chegou: estou no Porto. Sinto falta. João respondeu: eu também. Mas o retorno à realidade foi brutal. Ao voltar, descobriu que a irmã bisbilhotara seu telefone e vira mensagens antigas. João, isso é verdade. Você e um homem, confrontou ela em um café. João negou, mas o pânico o traiu. A irmã, chocada, prometeu silêncio, mas avisou: papai não aguentaria. O segredo vazava. No trabalho, rumores circulavam. Um colega conservador o evitou, e João se sentiu exposto. Ele confrontou a irmã, porque mexeu nas minhas coisas. Ela chorou, preocupação. Isso é pecado, João. As palavras ecoaram anos de educação religiosa. João defendeu: amor não é pecado. Mas duvidava de si mesmo. A malta não se o consumia, trair a família ou a si mesmo. Ele procurou Miguel no Porto, dirigindo horas sob chuva torrencial. Encontrou-o em um ateliê à beira do Douro, pintando melancolicamente. Eu vim porque não aguento sem você. Eles passaram a noite conversando, revivendo o amor. Miguel mostrou pinturas inspiradas em João, figuras entrelaçadas em luta interna. Isso é nós, disse. João confessou os rumores. Miguel incentivou: assuma. Eu te apoio. Mas João hesitou: e se perder tudo? Eles fizeram amor emocionalmente, sem palavras, mas ao amanhecer, João voltou para Lisboa, dividido. O pai o esperava com uma proposta: parceria no escritório e uma casa em Sintra. Para sua futura família. João aceitou, traindo seu coração novamente. A traição veio de onde menos esperava. A mãe, suspeitando, contratou um detetive particular. Fotos de João e Miguel chegaram por correio anônimo. O confronto familiar explodiu em um jantar em Sintra. O pai, furioso, gritou: isso é uma abominação. Saia da minha casa. A mãe chorava: como pôde nos envergonhar? João, em choque, defendeu: eu amo ele. É quem sou. A irmã tentou mediar, mas o dano estava feito. Deserdado, João saiu sob chuva, dirigindo-se em rumo. Ele procurou refúgio com Miguel no Porto. Minha família me rejeitou. Miguel o abraçou: agora somos livres. Mas a liberdade doía. João perdeu o emprego, pois o pai influenciou sócios. Ele começou do zero, trabalhando em um café, sentindo humilhação. A sociedade julgava, olhares estranhos, comentários sussurrados. Miguel vendia pinturas para sustentá-los, mas a pressão crescia. Valeu a pena? João questionava. Uma briga surgiu: você me culpou por isso. Miguel rebateu: você escolheu se esconder. João encontrou apoio em um grupo LGBT no Porto. Histórias semelhantes o fortaleceram. Um mentor disse: a dor passa, a autenticidade fica. Ele começou a advogar pro bono para casos gays, encontrando propósito. Mas o pai ligou: volte e renuncie a isso. João recusou: não posso negar quem sou. O corte familiar doía, mas libertava. Miguel e ele se reaproximaram, planejando um futuro. Porém, uma traição final,
Miguel confessou uma affaire durante a separação. Foi erro, perdoe. João, ferido, questionou tudo. Ele fugiu para Lisboa, confrontando o passado. Encontrou a mãe secretamente. Eu te amo, mas preciso ser eu. Ela chorou, prometendo tentar entender. O pai resistia. João escolheu perdoar Miguel, mas com condições, transparência total. Eles voltaram juntos, enfrentando o mundo. A jornada de João era de perda e ganho, questionando escolhas morais. Com o tempo, João e Miguel construíram uma vida no Porto, longe do caos de Lisboa. João abriu um pequeno escritório advocatício especializado em direitos LGBT, defendendo vítimas de discriminação. Cada caso era uma vitória pessoal, mas lembrava o preço pago. Miguel expunha em galerias, suas pinturas ganhando reconhecimento, inspiradas na luta deles. A arte nasce da dor, dizia. Mas as cicatrizes permaneciam. João sonhava com a família, acordando suado. Ele escreveu cartas ao pai, sem resposta. A mãe visitava esporadicamente, trazendo notícias. Seu pai amolece, mas orgulho impede. Uma crise surgiu quando um caso de João envolveu um político conservador acusado de homofobia. A mídia expôs, advogado gay desafia sistema. Ataques online vieram, ameaças anônimas. Miguel preocupava, é perigoso. João persistia, alguém tem que lutar. A tensão social os testava. Em uma manifestação no Porto, João discursou, amor não tem gênero. Aplausos, mas também vaias. Miguel o apoiava, mas o stress abalava o relacionamento. Você se arrisca demais, argumentava Miguel. Uma traição inesperada, um amigo de Miguel revelou que ele havia escondido dívidas de jogo. Eu não queria preocupar, explicou Miguel. João sentiu-se traído novamente, transparência, lembra. A discussão escalou, João saindo para caminhar pelo Rio Douro. Ele refletiu sobre escolhas, perdoar ou partir. A malta-nética o consumia, lealdade versus autoproteção. Ele voltou, perdoando, vamos superar. Mas a confiança rachara. O pai reapareceu em uma visita surpresa. Preciso falar. No café, ele admitiu, errei. O medo me cegou. João chorou, você me destruiu. O pai pediu perdão, volte para a família. Mas com condições, descrição sobre Miguel. João recusou, aceite-nos ou nada. O pai saiu, deixando dúvida. A mãe mediou, dê tempo. João lutava internamente, reconciliação ou integridade. Miguel, sentindo a distância, propôs casamento, vamos oficializar. João hesitou, mas aceitou. O planejamento trouxe alegria, mas drama. A família de Miguel, liberal, celebrava, a de João boicotava. No dia, na Câmara Municipal do Porto, eles trocaram votos sob olhares mistos. Felicidade misturada à dor. Mas uma bomba, o pai apareceu, silencioso, no fundo. Após, ele abraçou João, estou tentando. Lágrimas fluíram. A vida pós-casamento testava. João ganhou um caso grande, mas perdeu amigos conservadores. Miguel enfrentou críticas artísticas por temas gays. Uma noite, uma discussão sobre filhos adotivos explodiu. Estamos prontos? Questionava João. Miguel queria, João temia repetir ciclos familiares. A pressão social, olhares em restaurantes, comentários, os isolava. João começou a questionar, escolhi certo. Uma reviravolta, a irmã ligou, revelando que o pai estava doente terminal. Venha. João viajou com Miguel para Sintra. No leito de morte, o pai confessou, perdoe minha ignorância. Seja feliz. João perdoou, fechando um ciclo. Mas a perda o abalou, levando a terapia conjunta. Eles cresceram, aprendendo que amor exige sacrifícios constantes. Agora, em paz relativa, João olhava para o futuro, sabendo que cada escolha tinha custo. A sociedade evoluía, mas devagar. Ele se tornara símbolo de resiliência, mas pagara com dor. Anos após o casamento, João e Miguel adotaram uma criança, um menino órfão de Faro, trazendo nova luz à vida. Mas desafios surgiam, preconceito na escola, questões burocráticas. João defendia ferozmente, nossa família é válida. Miguel ilustrava livros infantis sobre diversidade, educando. A família de João, reconciliada parcialmente, visitava, a mãe adorava o neto, o pai falecido deixara herança com nota de arrependimento. Mas sombras persistiam. João enfrentava burnout no trabalho, questionando o equilíbrio. Uma crise final, Miguel recebeu oferta para expor em Berlim, morar lá um ano. É chance única. João relutou, e nós?
A decisão testava lealdade. Miguel partiu, prometendo visitas. A separação reavivou inseguranças. João suspeitava de infidelidade, baseado no passado. Mensagens vagas alimentavam dúvida. Ele confrontou por videochamada: está traindo. Miguel negou, mas a distância corroía. João mergulhou no ativismo, organizando eventos LGBT em Lisboa. Ali, encontrou um ex-amigo que o traiu anos atrás, revelando segredos. Perdoe, era imaturo. João perdoou, crescendo. Mas sozinho, a solidão o consumia. Ele viajou para Berlim, surpreendendo Miguel. Encontrou com um colega, inocente, mas o ciúme explodiu. Não confio mais. Miguel chorou, após tudo. Eles discutiram dias, revivendo feridas. De volta ao Porto, João refletiu: o amor valia as constantes batalhas. Ele escreveu um diário, catalogando sacrifícios, família, carreira, paz mental. Mas também ganhos, autenticidade, família própria, impacto social. Miguel retornou cedo: escolho você. Eles renovaram votos em particular, prometendo honestidade. A jornada os fortalecera, mas marcada por cicatrizes. João publicou um livro sobre sua história, Amor em Sombras, inspirando outros. Críticas vieram: romantiza sofrimento. Mas ele defendia: é real. A sociedade portuguesa mudava, com mais aceitação, mas ele sabia que a luta continuava. Olhando o filho brincar, ele se perguntava se as escolhas foram certas. No fim, João e Miguel sentavam na varanda, vendo o Douro fluir. Pagamos caro, mas ganhamos mais, disse João. Miguel concordou: sim, mas isso. A vida seguia, cheia de dilemas. Você acha que João fez a escolha certa ao priorizar o amor sobre a família tradicional, ou ele deveria ter se conformado para evitar tanto sofrimento?